Seja bem-vindo a mais um Luz Talks, o nosso encontro semanal para ajudar a escalar o seu negócio. E hoje o nosso tema é muito interessante, né? É como encontrar oportunidades de automatização nas rotinas da sua empresa. Quem me conhece, me acompanha, sabe que eu sempre falo que a automatização não é para ser visto como ferramental, né? Inteligência artificial eu vou usar quando dá. É uma mentalidade. E quem tem essa mentalidade está sempre buscando formas de escalar o próprio negócio, de encontrar oportunidades de automatização nos processos que já existem, né? Em formas mais eficientes e mais inteligentes de executar as mesmas coisas que a gente executa todo dia. E hoje eu estou aqui na condição de aluno também, porque a estrela do nosso encontro de hoje é o Diogo. O Diogo é nosso head de growth, né, de crescimento e de automatização. Então, um cara que é muito mais especialista nesse assunto. Mas antes de começar, queria falar duas coisinhas para você. Antes de passar a palavra para o Diogo, queria falar duas coisinhas para você que está acompanhando a gente. A primeira, quem está chegando, né, eu sempre peço, vai comentando, né, vai onde está falando, que tipo de negócio está gerenciando, né? E se já conhece a Luz, tem acompanhado a gente, é sempre bom, né, conhecer melhor vocês, né, antes da gente começar. E o segundo, queria lembrar, né, antes de passar para o Diogo aqui, que a gente teve uma Masterclass na quinta-feira passada, foi incrível, né? Masterclass Pare de Tempo e Escale o Seu Negócio. Fez muito sucesso, bombou, tinha quase 100 pessoas dentro da nossa sala do Zoom. E muita gente pediu para a gente fazer uma segunda edição, né? Falaram no grupo do WhatsApp depois, poxa, eu queria tanto participar, cara, e foi... As manifestações, assim, de que o conteúdo foi muito bom, de fato, foram tão espontâneas, tão legais, que as pessoas que não participaram acabaram pedindo para a gente fazer uma segunda edição. E a gente confirmou essa segunda edição, vai ser no dia 21 de novembro, às 19 horas de Brasília. Então, quem quiser participar, é só botar o celular aqui no QR Code que tem na tela e vocês vão ser levados já para a página do evento. Só confirmar a presença e a gente espera vocês no dia 21. Então, sem mais delongas, Diogão, a audiência é sua. Manda ver. Boa, pessoal. Bom dia, Filipe. Bom dia também, Fabiano e o Marcelo ali, que já vi que mandaram mensagem ali no LinkedIn. Pessoal, lembrando, isso que o Filipe falou é bem importante, tá? Então, quem for tendo dúvida, quem tem comentários sobre o que a gente está falando aqui hoje, vai comentando ali no LinkedIn, manda pergunta para a gente, que aqui é para ser um papo também interativo com participação de todo mundo, tá bom? Hoje eu vou falar um pouquinho de como é que a gente encontra oportunidade de automatização nas rotinas de uma empresa, né? Eu vou replicar um pouco do que a gente faz aqui na Luz, e eu faço particularmente muito na minha vida pessoal mesmo. Então, eu estou o tempo todo buscando essas pequenas oportunidades, que o grande objetivo, no fim das contas, é fazer a gente ganhar tempo, né? É fazer, em vez da gente só, sabe, pontual, né? A gente só pontualmente achar e automatizar e pronto. Tem que ser um pensamento constante. A gente está sempre buscando essas pequenas melhorias que, no fundo, vão dar mais tempo e mais oportunidade para a gente. Bom dia, Karina, também, para você. Então, eu quero trazer um pouco de como a gente pensa, tanto como a gente pensa, como a gente procura oportunidade, não só na Luz, mas também dentro do nosso dia a dia, né? Eu trouxe 4 dicas aqui, mas é o que eu falei, a intenção é ser um papo aberto, eu vou também mostrar algumas ferramentas e vão mandando perguntas aí conforme vocês forem tendo. A primeira dica é a mais simples e mais lógica de todas quando a gente pensa em automatização e automação e tudo mais, mas é a que pouca gente faz. Geralmente a gente tem um pensamento de, beleza, tem essa IA nova, tem essa ferramenta nova, como é que eu boto isso na minha vida? Né? Mas porque a gente já começa meio que pelo fim, né? Sendo que a gente tem que começar do começo das coisas. Então, em qualquer consultoria que a gente faz, em qualquer processo que a gente faz, a gente tem que começar do começo, tem que diagnosticar de fato o problema, né? Então, a primeira dica que eu sempre dou é listar os processos e mapear o fluxo de trabalho. Aí você pode fazer isso tanto para a sua área quanto para a sua rotina. Pode falar. E, cara, essa dica, por mais simples que ela pareça, ela é muito boa, porque eu, cara, sempre vejo isso na minha rotina, sabe? Consultor é casa de ferreiro, espeto de pau, né? A gente mapeia 100% os processos do cliente, o fluxo de trabalho, tudo organizado. Quando vai ver os processos do nosso próprio negócio, cara, estão todos na cabeça. Então, isso, assim, parece trivial, mas, cara, tem que sentar para fazer, sabe? Não dá para
Ah, legal a dica, né, que o Diogo tá dando e trivial, mas, cara, se não sentar para fazer, vai ser sempre uma ideia. Pode seguir, Diogão. Exato. E aí, o que eu sempre aconselho, sempre falo, e eu gosto de fazer isso, é eu primeiro começo com as minhas tarefas e meus processos, e eventualmente depois eu vou escalando para áreas, enfim, para times, e a gente vai subindo os degraus, né? Mas acho que o primeiro passo é esse de pensar, de olhar para dentro mesmo, olhar para o dia a dia e começar a trazer essa mudança. Eu fiz até um promptzinho, depois eu até mando lá no nosso grupo do WhatsApp, mando para todo mundo aqui. Exato, Karina, não é nem trivial e nem simples, né? Mas eu acho que a gente tem que. O primeiro passo ele começa pela gente, né? E, e eu acho que é onde a gente mais arranja oportunidade. Eu fiz aqui um promptzinho, depois eu até compartilho com vocês, eu vou até botar aqui na tela. Pronto. Acho que vocês estão vendo aí. Boa. Vocês estão vendo aqui. Eu tenho um promptzinho que eu geralmente uso, que é um prompt que ajuda a dar esse primeiro passo, tá? Então, eu acho que uma boa parte do que eu estou fazendo aqui é trazer para vocês um pouco da lógica do dia a dia também, né? Então, deixa eu ver aqui. Eu tenho esse prompt pronto, depois eu mando aqui para vocês. Mas, basicamente, é um prompt que ele ajuda a mapear esses pequenos fluxos de trabalho que a gente tem, essas pequenas rotinas que a gente tem. E o próprio ChatGPT, ele vai fazendo perguntas para a gente conseguir ter essas respostas, né? Quais atividades diárias, semanais, enfim, ele vai gerar aqui todos os prompts que ele precisa, né? E eu vou respondendo, e ele me ajuda a identificar esses gargalos. Geralmente, no geral, a gente já tem uma ou duas tarefas que a gente faz todo dia que a gente já não quer mais fazer e a gente começa por elas, né? Então, aqui no Marketing da Luz, por exemplo, a gente tem algumas rotinas de postar no blog, postar nas redes sociais, que são processos longos, né? Então, a gente primeiro gera o conteúdo, depois desse conteúdo gerado, gera um design, depois do design feito, a gente gera a postagem completa e tem que agendar a postagem, enfim, vai no ar. E aí, esses prompts de rotina, né, de atividades, eles ajudam a gente a quebrar esses grandes processos e tarefas que a gente faz todo dia e está sempre imerso ali em tarefas menores, tá? Então, eu só quis meio que mostrar que tem um prompt pronto para isso, tá? Depois a gente pode até passar por ele completo. Eu não vou passar porque ele demora um pouquinho mesmo para responder, porque ele meio que ajuda você a listar todas essas tarefas. Mas eu acho que esse é a primeira etapa é essa, a gente começar listando o que a gente faz, mapeando o nosso fluxo de trabalho, e aí desse fluxo a gente, beleza, tem 10 processos que eu faço toda semana. Esses 10 processos estão me tomando 15 horas. Eu consigo reduzir para 10 horas para eu já ganhar essas 5 horas a mais? A gente só vai ter essa visão com essa primeira dica de listar os processos e mapear o fluxo de trabalho. Depois, lá no grupo do WhatsApp que a gente tem, eu vou mandar para vocês esse promptzinho, tá? Mas a primeira dica e a que eu sempre dou é essa. E aí, uma segunda dica que eu também dou, deixa eu voltar aqui para a tela anterior. Uma segunda dica que eu também sempre dou beleza, você já mapeou seu fluxo, você já entendeu onde você tem oportunidade de automatizar, né? E aí essas oportunidades você tem que encarar justamente com essa mentalidade de beleza, eu gasto 8 horas com isso, eu consigo gastar 7, eu consigo gastar 6, fazer essas pequenas diminuições ali, né? E aí, além de na sua própria rotina, listando seus processos e mapeando seu fluxo, você também pode conversar e perguntar para o seu time. Isso é uma coisa também que muita gente deixa passar, mas é onde tem muita oportunidade. Às vezes, a grande economia de produtividade ali que você vai ajudar as pessoas do teu time vão ser arranjar mais tempo para elas fazerem outras coisas mais importantes. Então, eu tenho um time de atendimento, por exemplo. E aí eu sei que tem uma tarefa específica que eles fazem sempre, que é mandar uma mensagem de WhatsApp para clientes que estão fazendo onboarding. Por que eu estou deixando isso manual acontecer se eu posso automatizar? E essas demandas, elas não vêm
naturais, assim. A pessoa do seu time nunca vai chegar para você e falar, pô, tô perdendo 20 horas com isso. Ela vai só falar com você quando você, de fato, for atrás e perguntar. Então, tentem conversar com as pessoas também do seu time, com as pessoas do seu projeto, da sua equipe, com seus pares, que vocês vão identificar várias dessas oportunidades que elas só vão aparecer quando você, de fato, correr atrás. A gente já deu consultoria aqui, por exemplo, que tinha várias oportunidades aparecendo, pipocando, só que as pessoas não traziam. Elas só trouxeram quando a gente começou esse trabalho de, beleza, me diz o seu dia. Então, do mesmo jeito que você está mapeando o seu fluxo de trabalho, listando os seus processos e entendendo onde você pode ganhar tempo, você também pode fazer isso para o seu time ou para as pessoas do seu negócio. Porque automação é isso, a gente está querendo que todo mundo usufrua disso. A gente não quer que todo o trabalho da pessoa seja substituído necessariamente por uma IA, mas a gente quer que a IA resolva, garanta 2 horas de trabalho a menos para essa pessoa, para ela conseguir focar em outros pontos mais importantes. Diogo, posso acrescentar 2 pontos. Assim. Primeiro é que eu acho assim, quanto mais a gente consegue liberar tempo operacional nosso e das pessoas que trabalham junto com a gente, melhor. Mais pessoas a gente tem, né, pensando na parte criativa, na parte estratégica da empresa, né, no futuro, no longo prazo. Então isso é bom, tá? E segundo, Diogo, aí eu queria me colocar na posição da pessoa que está aqui assistindo a gente, né? Porque, assim, para a gente, às vezes, automatizar, resolver um processo é trivial, é simples, né? Já está dentro da nossa cultura há muito tempo. Mas a pessoa que está começando hoje, ela identificou, assim, uma tarefa, assim, que é operacional, é repetitiva, é chata, ela não quer mais fazer, ela acha que qualquer pessoa conseguiria fazer, mas ela não sabe nem por onde começar, sabe? E ela não tem nem a expertise de, sei lá, integrar uma ferramenta na outra. Dá para terceirizar esse tipo de coisa? Boa. Eu acho que tem até a ver com a próxima dica que eu ia trazer, que é comece pelo problema e não pela ferramenta, né? Isso também é uma coisa que a gente sempre vai ver bastante, assim. A gente fica muito apaixonado, às vezes, por soluções completas, né? E aí, por exemplo, você identificou que você tem uma dor que te toma muito tempo. Eu vou falar uma dor pessoal nossa, que a gente tinha aqui na Luz. A gente produzia muito conteúdo, então a gente produzia muito conteúdo para o blog, por exemplo, para o nosso blog. Só que a gente tinha uma dificuldade muito grande de postar esse conteúdo. Então, isso tomava 2, 3, 4 horas nossas por semana, por exemplo. Então, a gente tinha um problema, tinha aquele problema, e aí o pensamento, às vezes, beleza, quais são as soluções para isso e tudo mais. Mas o que a gente faz? Qual é a etapa que a gente faz? Beleza, o problema é esse. A gente perde muito tempo programando posts. A gente gera muito conteúdo e a gente perde muito tempo programando posts. Quais são as possíveis formas de resolver esse problema? E aí você consegue elencar as diversas soluções ali, né? Então, beleza, meu problema é eu perco muito tempo agendando post. Eu consigo fazer com que o IA faça isso para mim? Sim. Eu consigo pagar uma pessoa para pagar isso para mim? Sim. Eu consigo, sei lá, botar isso na tarefa de outra pessoa do meu time? Sim. Então, esse problema vai ter várias soluções. E, no geral, a gente fica também muito preso, às vezes, numa lógica de tentar, principalmente quando se fala em automatização, de tentar pegar um robô, alguma coisa, quando a gente está no mundo da IA, de pegar uma IA e tentar botar no ar. Assim. E nem sempre nem sempre a solução está em botar no IA. Às vezes é muito mais fácil você pegar um freela, que foi uma coisa que a gente fez, depois eu posso até mostrar o board para vocês no Trello. A gente paga uma pessoa para subir nossos posts. Então a gente gera o conteúdo muito rápido, porque a gente usa um pouco do ChatGPT, a gente usa um pouco dos nossos conteúdos em vídeo, por exemplo. A gente gera muito desses conteúdos e a gente consegue terceirizar para uma pessoa que o trabalho dela é simplesmente separar 1 hora do dia dela e subir esse conteúdo. Então, e a gente nunca teria esse pensamento de terceirizar se a gente ficasse muito preso em, vamos arranjar uma ferramenta, vamos desenvolver uma ferramenta. Às vezes a solução não está em ir para uma IA e tudo mais. Direto eu vejo isso, eu participo de alguns grupos de IA e sempre é uma dúvida comum, sempre chega alguém falando, tem uma IA que faça meus posts do Instagram?
né? Então a pessoa, ela tem um problema que ela provavelmente tem um processo ali que toma muito tempo dela, que é fazer as postagens da rede social, e ela quer uma ferramenta que resolva tudo, sendo que é muito mais fácil ela quebrar aquele processo e ir corrigindo etapa a etapa. Então, quebrar o problema é bem importante. Pode falar, Felipe. Não, dá uma pausa aqui só para dar bom dia aí para o Bruno, para o Luiz Roberto Nahum, para a Seleni, que está acompanhando a gente sempre agora. Seja bem-vinda. E a Karina Martins, né? A gente até conversou também ontem, né, Karina? Muito legal você estar aqui com a gente. Ela está com uma dúvida, eu vou botar aqui na tela, mas vou ler também. Ela colocou, meninos, dúvida. IA, automatizar e robotizar. Como escolher, se complementam? E assim, vou falar minha visão, acho que depois você pode colocar a sua, sabe? Eu acho o seguinte, tá, Karina? Tecnologia, ela nunca é um fim, ela tem que ser um meio, tá? O teu objetivo é o que o Diogo falou, comece pelo problema, não pela ferramenta. O teu objetivo é automatizar, largar uma tarefa operacional. IA pode ser uma das soluções, mas ela é a melhor, né? Existem várias, inclusive você micro-terceirizar atividades muito bem manualizadas dentro de um processo, isso, de certa forma, para você, na tua visão, é automatizar, né? Na Luz, por exemplo, eu tenho essa cultura, cara. A equipe da Luz, ela não pode estar feliz de estar fazendo tarefas operacionais. Mas tem coisas que a gente não consegue automatizar, o custo da tecnologia para automatizar é muito alto, não vale a pena. A gente microterceiriza, cara. Tem, por exemplo, tem uma pessoa, o Diogo deu o exemplo aqui da postagem no Instagram, postagem no blog. Tem vezes que a gente contrata uma pessoa para subir produto no site. E assim, os valores são muito baixos, sabe? Tipo, tem muita gente no mundo hoje doida para manter um modelo de flexibilidade, liberdade geográfica e que, cara, e vende qualquer hora do tempo dela por um valor tranquilo, acessível. E para você isso é um ganho de produtividade absurdo, sabe? Não precisar parar uma hora para fazer uma tarefa operacional, sabe? E a gente até usa algumas plataformas assim, que eu até queria, né, indicar para vocês, sabe? Por exemplo, quando eu tenho um job que eu quero terceirizar, normalmente quando não é algo muito complexo, eu coloco no Workana. Lá eu sempre acho pessoas que fazem trabalho assim de assistente virtual, dentre outros, que estão dispostas ali a, cara, pegar uma hora por dia, colocar para fazer alguma tarefa operacional que hoje você faz, e que para você vai ser um ganho de produtividade absurdo, que você vai poder focar em coisas grandes para o teu negócio, e para aquela pessoa está super feliz fazendo aquilo, porque para ela é mais um cliente, é manter um modelo ali de liberdade, né, geográfica, de flexibilidade, então é um ganha-ganha para todo mundo. Quando eu tenho algo mais complexo, eu já coloco no Upwork, né, que é uma plataforma gringa. Geralmente eu uso ali para achar pessoas, né, ligadas à tecnologia mesmo. Aí eu vou até pedir para o Kim, se puder botar aí nos comentários, né, Upwork e Workana, né, é legal que o pessoal pode acessar depois, ou até no grupo lá de WhatsApp, para quem está acompanhando a gente. Então, assim, automatizar, para mim, é uma mentalidade, sabe? Isso tem um grande fator de tecnologia ali dentro, mas ela é muito mais uma mentalidade. Tudo que eu vou começar na minha vida, eu começo pensando, cara, como é que eu deixo isso mais enxuto e leve para mim, para minha equipe, com automatização, sabe? Então, eu já parto do início do pensamento com isso na cabeça, já está plantado no meu cérebro. Eu acho que todo empresário hoje, né, no momento em que a gente está, tem que começar as coisas com isso, tem que começar a desenvolver essa mentalidade. Ah, mas aí eu posso pegar uma ferramenta, posso integrar com outra usando um integrador ali, um Zapier, né? Tem várias ferramentas hoje que simplesmente colocam outras ferramentas para conversar entre si. Ah, ou então vou criar uma biblioteca de prompt de inteligência artificial só para esse processo. Ou então vou pegar uma pessoa, vou criar um procedimento operacional padrão ali bem definido, e o trabalho dela vai ser ler aquele procedimento e executar, ler e executar para todas as demandas que chegam. O caminho é o menos importante, assim, né? O importante é você ter a mentalidade de falar, cara, isso aqui é operacional, eu não quero fazer, né? Então, eu acho que tudo começa assim, e eu até falei sobre isso num dos toques, né? Eu acho que vocês têm que começar a desenvolver um certo ódio por fazer tarefas repetitivas que qualquer um faria no lugar de vocês, sabe? Vocês são melhores que isso, entendeu? Todos os consultores que estão na minha base são muito especialistas em alguma coisa, tem conteúdo pra caramba, sabe? Vocês podem ser grandes, mas se vocês estiverem
felizes de estarem fazendo, pô, eu estou fazendo a mesma proposta todo dia, eu estou fazendo propostas iguais. Cara, você consegue ser mais que isso, sabe? Pô, vamos pegar isso e vamos dar um jeito de deixar isso mais automático, né? Vamos focar no que realmente vai mover o centro da empresa, né? Isso é o mais importante para mim. Diogão, dá a tua visão também sobre isso, que eu acho que é sempre legal. Não, acho que tu falou bem. A gente aqui na Luz, foi algo que a gente fala às vezes. A gente encara às vezes que a nossa preguiça, ela é uma forma de achar oportunidades, assim. Então a gente gosta às vezes de ser preguiçoso porque a gente já pensa muito nesse processo. A gente tem muito essa visão de processos, né? E aí, para mim, qual é a lógica disso tudo, tá? A tua pergunta é, tipo, IA, automatizar, robotizar, como escolher, se complementam? Eu acho que enquanto você não tiver essa visão do processo inteiro, do fluxo de trabalho inteiro, você não vai entender muito bem onde você consegue usar cada coisa, entendeu? Então, por exemplo, a IA é boa para gerar conteúdos em texto, mas ela é ruim para você analisar números muito complexos. Então, quando você entende no seu processo ali, exatamente, beleza, a IA eu consigo usar aqui, automatizar. Eu posso automatizar contratando um freela no 99 Freelas, ou eu automatizo via tecnologia com esses makes, Pablis, Zapier da vida, né? Então, eu acho que tudo isso volta sempre para aquele primeiro papo que eu tive lá. Qual é o processo? Qual é o fluxo de trabalho do negócio em si? Entendeu? Eu acho que quando você tem esse fluxo muito bem desenhado, é uma visão de SOP mesmo, assim. Então, você já faz a parada meio que já pensando no SOP que você quer. Você já tem isso na cabeça. Uma boa oportunidade de você identificar provavelmente você tem tarefas que você tem que fazer todo dia ou que você faz sempre quando chega um cliente ou no teu processo, no teu projeto, e você, ao invés de estar fazendo elas, elas ficam no seu to-do eternamente. Essas tarefas que dão preguiça, geralmente elas são uma boa oportunidade de você começar por elas. Mas para você começar por elas, essa decisão de CIA, automatizar, robotizar, ela vem muito do qual etapa do processo você quer. Dificilmente você vai ter uma ferramenta que consiga resolver tudo do processo. Você vai ter que ir resolvendo pequenas partes. Então, ao invés de você começar e tentar resolver tudo de uma vez só consegue tentar conseguir economias em pequenas partes, entendeu? Não sei se deu para entender claramente, mas eu acho que essa é o melhor framework para pensar, assim. Então, vamos lá, deixa eu ver aqui o que você está falando. Entender o problema, primeira etapa, concordo, entender o que você quer fazer. Conhecer as ferramentas, eu não sei nem se necessariamente você precisa conhecer as ferramentas, tá? A primeira etapa é de entender o problema, ela está muito relacionada a, beleza, tem coisas ali que você não vai conseguir automatizar de primeira. Então, tem um processo de 5 etapas. Nessas 5 etapas, o que eu consigo resolver de fato? O que eu consigo fazer? Aí você vai acoplando, entendeu? Identificar qual que tem a melhor aderência, é isso. Então, mas tá, beleza. Esse ponto aqui dela é muito importante, tá? A 2 é muito confusa porque nós não somos de tecnologia. Mas eu acho que não é só uma questão de ser de tecnologia, tá, Karina? Qual é o ponto aqui? A gente, tudo, hoje em dia, tudo que você tiver dúvida se dá para implementar, se não dá para implementar, você já consegue meio que, tipo, sei lá, você pergunta para o ChatGPT, ele consegue te ajudar com isso, tá? Só que ele vai te dar uma resposta muito melhor se você tiver esse processo quebradinho. Então, se eu tenho meu processo quebradinho e mapeado, eu consigo jogar para ele e falar o que eu consigo automatizar daqui, quais ferramentas você me indica. E aí ele consegue te dizer, ó, isso você consegue fazer isso, esse você consegue fazer isso, entendeu? Mas você só consegue ter essa visão com o processo quebrado. Por isso que entender o problema é muito mais importante necessariamente do que tomar decisão de tecnologia, sabe? A decisão de tecnologia ela vem só por causa do problema, que tem muito a ver com a dica lá 3 que eu dei aqui. Você começa pelo problema, não pela ferramenta. A ferramenta ela vai vir depois, assim, quando você entender exatamente. A ferramenta, às vezes, vai ser contratar uma pessoa para fazer isso, entendeu? Não necessariamente a solução tecnológica é um robô. Às vezes é só contratar uma pessoa. Deixa eu compartilhar aqui minha tela rapidinho, que eu vou mostrar para você como é que a gente faz hoje os nossos posts no Instagram, tá? Por exemplo, só um minutinho aqui para eu compartilhar a tela.
Aqui, ó, esse é o nosso board no Trello. O que acontece aqui? Lembra que eu falei com você que o nosso processo de produção de conteúdo era a gente gerava muito conteúdo e esse conteúdo que a gente tinha gerado, o que mais tomava nosso tempo era postar essas coisas nas redes sociais, entendeu? Então, o que a gente fez? A gente primeiro pesquisou, né? Fez uma pesquisa, beleza. Existe algum software de IA que me ajude a postar esse conteúdo nas redes sociais? Aí a gente descobriu que existiam alguns softwares que ajudavam a gente a postar esses produtos nas redes sociais. Só que eles custavam muito caro. E aí a rede social é um negócio que para a gente não tem tanta aderência, por exemplo. Então a gente queria começar primeiro pequeno, certo? Então o que a gente fez? A gente foi no 99 Freelas até e perguntou para as pessoas, gente, quanto vocês cobram para postar os nossos posts nas redes sociais? E aí a gente fez lá a concorrência, né? E a gente chamou alguns freelas que fazem esse trabalho para a gente. Então, hoje em dia, o que a gente faz? A gente gera os conteúdos nas redes sociais, que ainda é uma etapa que a gente faz meio que internamente aqui. A gente usa o chat GPT e tudo mais, mas a gente faz internamente. Depois desse post feito, a gente vem aqui nesse Trello, bota nesse Trello, e a pessoa já sabe o que fazer, ela já tem um processo definido. Que ela pega esse post, pega essa imagem, bota lá no HubSpot, que é o nosso software, e faz. Então, o que a gente fez? A gente pegou um processo então, nosso processo de social, ele começa em produção de conteúdo, aí produção da imagem, aí vem a postagem, aí vem a análise. O que a gente fez? A gente terceirizou essa etapa aqui só. A gente começou por uma etapa só, que é justamente esse board aqui. Então, hoje em dia, eu tenho uma pessoa que faz essa postagem todos os dias. Ela vai lá, ela também faz posts de blog, faz um monte de coisa. Porque a gente identificou que eram aí que estavam os gargalos de tempo, entendeu? Então, a solução não foi tecnológica, quando você vê. A solução, ela foi só uma solução que pegou um problema que a gente tinha, que era, tomava 2, 3, 4 horas nossas que a gente podia estar usando para estar planejando a estratégia, estar planejando alguma outra coisa, botou uma pessoa para gastar essas 4 horas, paga um valor justo para ela e ela faz essa postagem para a gente. Isso também é automação, em algum nível, entendeu? Automação é você liberar seu tempo, ser mais produtivo, quando você passa essa tarefa de uma forma mais rápida para as outras pessoas fazerem. Você, de alguma forma, está criando um sistema para essas coisas acontecerem, entendeu? Então, não necessariamente a solução ela é tecnológica. Às vezes a solução é só alguém aparafusando ali no final das contas. Isso já é o suficiente para você ter resultado, entendeu? Não sei se deu para entender, Karina, mas é porque não necessariamente a automação tem a ver com tecnologia, tá? E, cara, eu queria até acrescentar que às vezes parece que isso é complexo e caro, mas não é, tá? Caro é você, por exemplo, ter uma pessoa dentro da empresa full-time só fazendo isso e tentando fazer todas as atividades do mesmo processo. Porque eu sou muito a favor, assim, de pessoas atuarem em suas especialidades, né? E eu criar processos que permitam eles a potencializar, né, os seus talentos. Então, eu já ajudei a organizar processos, por exemplo, de postagem no blog, onde tinha uma pessoa terceirizada que fazia só a imagem do post, porque era um post que tinha um tema específico, né? Vou dar um exemplo aqui fictício, mas muito parecido com esse processo. Digamos que eu queira fazer, sei lá, toda semana um post sobre análise SWOT de um determinado segmento, né? Porque eu quero ser, sei lá, ficar em primeiro lugar no Google para o termo análise SWOT, né? Para busca por análise SWOT. Então, assim, o processo que foi criado foi que uma pessoa, primeiro, fazia a concepção do post, né? Uma pessoa especialista ali que entendia de análise SWOT e tudo mais. Então, valia a pena ter o tempo dela planejando aquele conteúdo, né? Soltando os pontos principais daquele conteúdo, mas não fazia sentido ela fazer imagem, não fazia sentido ter ela fazendo o texto todo corrido, né? Até porque ela não era a melhor pessoa para escrever e tornar aquele texto mais atrativo, não era a melhor pessoa para postar no blog, não era a melhor pessoa para revisar, porque senão ia ter uma pessoa cara cumprindo um processo inteiro e um processo onde ela ia fazer várias coisas nas quais ela não é boa. Então eu ia ter que ficar revisando, eu ia ter que ficar em cima e não ia dar certo. Então a gente criou um processo onde tinha uma pessoa que fazia a imagem só, né, a partir da concepção inicial do post. Tinha uma segunda pessoa que transformava aquela imagem, a concepção inicial, num texto corrido, né?
e tinha uma terceira pessoa que postava no blog. E todas elas tinham um procedimento operacional padrão desenhado, né? Escrito, bem detalhado, sim. Todas elas sabiam pegar, por exemplo, a pessoa que pegava a imagem tinha que escrever o texto, com a imagem e com o procedimento operacional padrão escrito, desenhado, ela sabia exatamente o que fazer. Eu poderia botar uma pessoa júnior ali, porque ela ia funcionar, sabe? Sem precisar de eu ficar ali em cima, né? Fazendo aquela pessoa fazer tudo. Então, eu poderia até me dar o luxo de contratar uma pessoa mais barata para fazer aquela parte do processo, porque agora é muito mais difícil delegar. Cara, eu quero que você pegue toda a minha estratégia de social media e toque ela, sem eu dar diretriz, né? Isso é difícil de delegar, porque se eu quiser fazer aquilo funcionar, se eu quiser fazer aquilo dar certo, eu vou ter que ter uma pessoa cara, porque eu estou delegando estratégia, eu não estou delegando operacional. Quando eu quebro a estratégia em atividades cada vez mais operacionais e detalho essas atividades operacionais, eu consigo delegar. Então, saber delegar, levar até o nível mais operacional possível e saber delegar, né, e isso pode ser feito via terceirização, é uma das principais competências de automatização de processos que a maioria das empresas não subutiliza, entendeu? Na minha opinião. A gente utiliza bastante na Luz e eu acho que a maioria das empresas subutiliza, porque tá todo mundo falando tanto de AI, que a lógica está invertida, que nem o Diogo falou, sabe? Ao invés da pessoa olhar, cara, eu tenho um processo, dentro desse processo eu faço muita coisa repetida, qual é a melhor forma e mais barata de eu terceirizar isso, de eu automatizar isso? De eu automatizar, que eu digo, tirar do meu tempo e tirar da minha equipe, né? Fazer essa coisa acontecer autonomamente sem eu precisar me dedicar, né? Minhas horas operacionais. Qual é a melhor forma? E aí a pessoa começa a planejar e até pode contratar alguém para ajudar nesse processo, sabe? Alguém, né, que nem a Karina falou, eu não sou especialista em tecnologia, para mim é muito confuso. Cara, existem pessoas especialistas em tecnologia que podem vender 1 hora de trabalho para você só para você se consultar com ela. E você pode achar nas mesmas plataformas que eu falei, sabe? Então, e essa pessoa vai te falar, cara, talvez IA não é o caminho, porque as pessoas hoje em dia estão tentando, cara, querem resolver tudo com inteligência artificial, tudo com tecnologia, mas, cara, às vezes não é o caminho. Tem milhões de caminhos possíveis para você tornar um processo mais autônomo. Então, acho que é isso que o Diogo está tentando mostrar aqui. Boa, Karina. Eu vi que você mandou uma pergunta ali, eu vou botar aqui na tela. Eu acho que tua dúvida é o que é uma IA, o que é uma automação, o que é um RPA, porque você tem que entender o que cada ferramenta faz, né? Vamos lá. Eu acho que quando você sabe a dor, o que está me parecendo aqui do seu comentário, tá? Eu vou tá, para não ficar muito grande na tela, mas vamos tentar entender. Você já tem a dor, tá? Você já tem a dor, você já tem o problema. Só que o que você está fazendo é tentar achar uma ferramenta, tentar achar alguma coisa que resolva isso. Só que eu vou voltar até aqui para a minha notinha. A gente tem um processo de social, de produção, de postagem em social. Pode ser LinkedIn, vamos dar nome às coisas. Esse processo ele tem produção de conteúdo, ele tem produção de imagem, ele tem a postagem em si e ele tem a análise posterior dessa postagem, se foi um sucesso ou não, certo? Então, eu mapeei esse fluxo todo. A produção de conteúdo, ela passa por redator, passa por designer, a produção da imagem ali, no caso, né? Ela passa pelo designer, a postagem, ela passava por mim, então, pela pessoa de marketing, e a análise posterior pela pessoa de marketing, né? Vamos tentar compreender. E aí, beleza. E aí você sentiu que sei lá, até aqui estava tudo certo, mas na dor, assim, tipo, existia uma dor aqui da pessoa de marketing porque ela não conseguia fazer análise porque ela perdia muito tempo postando, né? Então aí a gente começou a resolver o problema aqui. Para começar a resolver o problema aqui, a gente não saiu procurando uma solução de cara. A gente definiu qual é o problema. Qual é o problema de fato? Gasta muito tempo postando, revisando, sei lá, acaba procrastinando, porque é chato e toma tempo. Enfim, a gente poderia sair listando um monte de coisa, né? E aí, quais seriam as soluções para isso? Em vez de pensar numa solução de IA, sair de cara de uma solução de IA, assim, eu quero uma solução que faça, por exemplo. E aí, o que
que você vai fazer? Assim? O que eu faço daqui para frente? Eu começo a pensar quais seriam as possíveis soluções para esse problema. Uma das soluções era pagar uma pessoa para fazer essas postagens. Outra solução seria descobrir se existe alguma ferramenta que a gente envie uma planilha com os conteúdos, envie os conteúdos e ela poste. Ou terceirizar para o designer e redator já postar direto na rede. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando o problema, de fato, pegando o processo, entendendo onde tem um gargalo desse processo e buscando soluções. Provavelmente, tem ferramentas que a gente conseguiria meio que terceirizar. Provavelmente não, existem ferramentas, né? Que a gente pegaria o que tem aqui e aqui, automatizaria ali com a própria expertise dessas ferramentas e pronto. Só que essas ferramentas custam caro. Então, valeria a pena? Às vezes, pelo ROI vale, sem ROI não vale. Um exemplo prático disso. Hoje em dia, você vê muita gente... Tem que explicar que é o retorno, né, do investimento. O retorno, isso. O retorno do investimento ali. Mas um exemplo prático disso, tá? A gente está vendo cada vez mais negócios utilizarem o chat GPT para responder aos clientes, como se fosse um robô inteligente fazendo aquele primeiro atendimento de dúvida, por exemplo. Cada mensagem que o chat GPT gera nessas conversas é paga. Então, para a gente, por exemplo, aqui na Luz, não valeria a pena. Tipo, seria um custo meio alto para a gente. Mas para um cliente grande, poderia valer a pena, porque o que ele paga de gente fazendo esse primeiro suporte, ele poderia estar terceirizando essa tarefa ali para o ChatGPT. Então, essa escolha da solução, ela só vem quando você quebra ela. Então, beleza, você falou aí que no seu caso você tem uma dor, mas você já parou para elencar quais seriam as possíveis soluções dessa dor? Acho que só de elencar as possíveis soluções você já consegue meio que ter uma ideia de, beleza, eu tenho que procurar um software que faça 1000 coisas para isso acontecer. Pô, não deve existir um software assim. Eu consigo resolver alguma coisa específica? Acho que tem que ir quebrando as coisas aos poucos, tá? Novamente, eu chegar para o ChatGPT e falar, ChatGPT, eu tenho um processo de postagem do LinkedIn, que tem um processo de produção, um processo de imagem, postagem e análise, e não está dando certo. Me ajuda a automatizar esse processo. Ele vai te dar uma resposta genérica. Mas se você explicar, eu tenho esse processo de postagem, o meu maior problema é que eu gasto muito tempo postando, quais possíveis soluções? Ele mesmo vai te dar algumas direções nesse sentido, tá? Então, eu acho que o maior ponto você buscou, quando eu uso IA, quando eu uso automação, quando eu uso um RPA, um robô e tudo mais, eu acho que isso é um passo muito posterior, tá? Existe um passo anterior, que é você tentar resolver o problema com as ferramentas que você tem, entendendo o processo em si, sabe? Às vezes a solução do processo é simplesmente matar aquela etapa do processo, entendeu? Às vezes, para chegar nesse processo que o Filipe falou de postagem no blog, com várias etapas, o SOP tem que estar bem definido. Então, esse processo, né, esse procedimento padrão, ele está bem definido desde o começo? Às vezes o problema está muito mais que o processo não está bem definido, sabe? Então, tudo começa, o básico, o básico para você achar essas rotinas que você vai melhorar, elas estão justamente em entender o processo de fato. E aí depois você vai buscando soluções, e as soluções vão acontecendo. No geral, sempre vai ter uma solução, a gente sempre vai pensar no mais complexo, que é a solução tecnológica que resolva tudo, mas às vezes eu só quero realmente economizar 2 horas no meu dia, que essas 2 horas no meu dia vão me fazer pensar melhor em soluções para esse processo, mas só de eu ter ganhado essas 2 horas já é o suficiente, tá? Isso é uma boa dica aí. Mas em casos específicos de IA, a gente fala isso mais, a gente tem um curso de IA na nossa plataforma lá, né? Então a gente fala de casos específicos para usar para IA. No geral, a IA ela é muito boa para gerar texto. Então, soluções que exijam muito texto como resposta ou como
soluções que precisam de texto, sei lá, para ajudar a tomar uma decisão, coisas do tipo, a criar coisas, você consegue usar IA melhor, tá? Isso é uma... Coisas que são muito criativas ou precisam de texto, no geral, você consegue usar bem IA, entendeu? Agora, outras coisas, geralmente, você vai ter que usar a tecnologia. E aí, tecnologia você pode fazer usando esses softwarezinhos. Eu trouxe até aqui, ó, esses softwarezinhos tipo Make. O Make, o que ele faz? Ele integra softwares, né? Então, e ele tem um monte de software, tem vários desses aplicativos, né? Então, um processo que eu tenho na Luz, por exemplo, todo dia a gente tem uma planilha com os resultados do dia anterior. Essa planilha é alimentada por vários softwares que a gente vê das métricas de negócio nossas. Eu posso criar uma automação que pega esses dados automaticamente para mim, só unindo o nosso Analytics, por exemplo, que ele gera um reporte com o Sheets. Mas isso eu só vou conseguir estruturar esse processo justamente quando eu tiver exatamente essa dor. Beleza, todo dia eu perco 1 hora do meu dia com esse processo aqui de pegar as métricas. Como funciona esse processo de pegar as métricas? Eu vou nesses sites, depois eu jogo nessa planilha. Ok, existe um software que eu consiga jogar desse site para essa planilha? Existe. Aí eu faço essa configuração. Mas isso só vem de entender a fundo esse processo, entendeu? Porque senão não faz sentido. E às vezes não vai fazer sentido. Pô, esse software vai custar, sei lá, $70 por mês. Pô, $70 eu faço, porque vai me tomar 10 minutos, eu prefiro pagar. Eu prefiro não pagar, entendeu? Tudo também uma escolha ali de investimento e tudo mais, mas no geral, essas oportunidades você vai descobrir assim, tá? Aí, beleza, pessoal. Acho que a última dica ali, que eu acho que é principal, tá? É começar pequeno. Em vez de tentar resolver o processo todo de uma vez, tente resolver só uma etapa daquele processo. Então, foi exatamente o que a gente deu aqui no sentido da postagem no blog, né? Em vez da gente tentar corrigir tudo, né? Em vez da gente tentar arranjar solução para tudo, vamos uma etapa de cada vez, entendeu? Vamos tentar só resolver a postagem, aí depois eu consigo resolver da imagem, aí depois eu consigo resolver do conteúdo. Sei lá, dentro desse processo de produção de conteúdo, tem o redator que escreve e o revisor. Então, sei lá, aí eu quero economizar tempo aqui agora. Eu consigo melhorar esse processo da revisão dentro desse fluxo de trabalho. Então, ao invés de eu tentar resolver tudo de uma vez, que eu acho que é o principal erro que a maioria das pessoas comete, comecem resolvendo pequenos problemas. Então, para quem faz consultoria, por exemplo, enviar uma proposta pode ser que tome tempo. Você pode resolver uma coisa específica do envio da proposta, que sei lá, ter um rascunho pronto dela ali que você só troca as coisas e etc. Só troca as informações e envia. Então, você meio que está resolvendo um problema específico, que beleza, eu quero ganhar tempo aqui. Então, acho que ter a mentalidade de estar sempre economizando tempo é principal, mas tem que evitar também esse pensamento de toda hora estar tipo, tentando resolver o mundo inteiro. Comece entendendo o fluxo de trabalho que você teve lá em cima, aquele processo, você pode ir etapa a etapa tentando resolver, tá? Você não precisa fazer tudo isso de uma vez só. Isso é legal porque tem um ponto que eu trabalho muito assim nas minhas mentorias, no programa de imersão também. Assim, eu falo que todo gestor ele tem que sair da posição do executor e sentar cada vez mais na posição do arquiteto, né? do gestor ali que cria fluxos de trabalho, que desenha processos, que otimiza processos e faz a empresa ter cada vez mais eficiência, né? Dentro da visão que ele quer alcançar. E sempre que eu falo sobre isso, tá, nos meus programas, tem muita gente que entra com essa cabeça do beleza, mas se eu quiser automatizar um processo vai ser muito caro. Eu falo, cara, quanto você tem para investir nisso? Você tem R$100 por mês para investir nisso? E todo mundo, cara, muita gente tem R$100 por mês para investir em automatização.
O que você consegue automatizar com R$100? Você já consegue automatizar bastante coisa, né? Apesar de parecer muito pouco, cara, pelo menos meia hora do seu tempo você consegue comprar com isso, eu tenho certeza absoluta. Já é meia hora para você começar a pensar no seu próximo passo, né? Naquele contrato a mais que você pode fechar, né, em como otimizar um pouco mais as prospecções. Então, em todos os sentidos, começar pequeno é importante, mas começar, sabe? Porque senão, cara, a sua empresa, você vai estar sempre naquele círculo vicioso que eu sempre falo, né? Vendendo, entregando e fazendo tudo, 100% das coisas que a sua empresa precisa no momento. E isso não faz a sua empresa sair do lugar. Não, acho que é isso. Eu acho que o principal é isso. Não tenta abraçar o mundo, né? Não tenta fazer tudo de uma vez só. Não tenta fazer... É isso. Eu tenho R$100. Eu tenho R$100 para gastar. Eu consigo economizar quanto com esses R$100? E ir atrás, entendeu? Ir atrás desses momentos de otimização. Ganhar mais tempo mesmo. Cara, até porque tem um fator intangível em fazer certas coisas operacionais que as pessoas não consideram. Mas, por exemplo, se eu sou a pessoa que continuo... eu tenho poucos clientes, deixa que eu emito as notas fiscais mesmo, sabe, para eles. E aí, só que aí quando chega aquela data, você fica com aquilo na cabeça, e aí você tem que, né, colocar lá no teu software lá de gestão de projetos, às vezes, ou então você fica guardando aquilo na cabeça, é mais uma preocupação. Às vezes você esquece a data e aí você tem retrabalho e... Enfim, cara, tira isso da sua mão, entendeu? Já assim, acho que todo gestor bem-sucedido, todo empresário bem-sucedido, ele paga por espaço mental, sabe? Mas eu só tenho R$50, eu só tenho R$100. Beleza, coloca nisso que você vai começar a ter tempo para focar no que realmente importa para o seu negócio. Daqui a pouco você vai ter 200, daqui a pouco você vai ter 500, daqui a pouco você vai ter 1.000, e daqui a pouco você vai estar começando a pensar, cara, você vai estar com maior capacidade de prestar serviços, e você vai estar começando a pensar em, cara, qual é a próxima posição que eu posso colocar dentro da minha empresa para a pessoa começar a me liberar mais trabalho de verdade, sabe? Você já vai estar começando a pensar a ser mais ambicioso, né? Se você tiver essa mentalidade desde o início. Boa. É isso. Da minha parte, eu acho que com essas 4 dicas, que é listar o processo, mapear fluxo de trabalho, que para mim é a principal. Eu acho que fazendo esse bom trabalho, você consegue identificar isso que o Felipe falou. Pô, eu perco toda semana, todo mês, eu perco 2 horas emitindo nota fiscal e mandando para os clientes. Pô, não posso pagar alguém, sei lá, um valor para fazer isso para mim? Só que você só vai descobrir isso fazendo o básico, é fazendo esse diagnóstico, conversar e perguntar para o seu time ou para a equipe do seu projeto, enfim, para as pessoas que também estão envolvidas ali na sua operação em algum nível. Também é uma oportunidade de achar algumas rotinas na empresa que dá para automatizar. Depois de você mapear esses fluxos de trabalho, de entender a maioria dos processos, começar pelo problema, não sair buscando uma ferramenta de vez, mas tipo, beleza, esse problema tem quantas possíveis soluções diferentes? Como eu poderia testar cada uma? Como eu poderia resolver cada uma? E, por último, começar pequeno, não tentar criar uma solução que abrace o mundo, né? Então, beleza, seu maior problema é que você perde muito tempo hoje fazendo postagem para rede social. Ok, vamos economizar em uma etapa desse processo. O meu maior problema hoje é que eu perco muito tempo qualificando meus clientes. Beleza, vamos criar aqui onde eu estou perdendo tempo qualificando meus clientes aqui. É no primeiro contato, é no segundo contato, é fazendo follow-up? O que eu consigo fazer? Então, é meio que buscar essas pequenas oportunidades em achar ali um buraquinho que você consiga economizar 1 hora, 2 horas. E aí sim você começa a procurar formas de fazer isso, listando ali as soluções e entendendo o que dá para fazer em cada uma. Beleza, pessoal. Para encerrar, queria agradecer, obviamente, a presença de todos, mas queria também reforçar o nosso convite para a segunda edição da Masterclass Pare de Vender Tempo e Escale Seu Negócio. Vai ser no dia 21 de novembro, às 19 horas de Brasília. E a gente tem aqui o QR Code na tela, só apontar o celular, entrar na página e vocês já vão estar confirmados para o evento. Lembrando que a gente só decidiu refazer esse evento porque os pedidos, né, para a gente repetir a dose foram muitos, e nessa Masterclass a gente trabalha justamente os 4 pilares nos quais a Luz acredita que são necessários para você ganhar escala, para você crescer o seu negócio.
para você sair do operacional e passar a ser o líder estratégico que a sua empresa precisa, né? Estamos construindo muitos casos de sucesso nesse sentido. Eu estou rindo aqui porque o Fabiano acabou de botar aqui que a luz ilumina o nosso conhecimento. O Fabiano, que foi aluno da nossa turma 2 ali do programa Luz Prime+, e está sempre com a gente acompanhando nossos conteúdos, então é sempre bom ter esse retorno, Fabiano. Então a gente trabalha esses 4 pilares, lembrando que a automatização de processos é um desses pilares. Encontrar oportunidade de automatização nas rotinas é um pedacinho dentro do pilar automatização de processos. Então, assim, tem muita coisa, né, possível e viável que vocês podem fazer para escalar um negócio de serviços consultivos, né? Lá atrás, quando a gente começou a Luz, a gente também era uma pequena empresa de consultoria e todos os mentores, todas as pessoas com quem a gente falavam para a gente, cara, o problema de consultoria é que não é escalável. E todo mundo dava isso como algo certo, assim, que você não podia questionar. Só que eu sempre fui um cara muito rebelde, né? Então eu olhava isso e eu falava, cara, eu não vou aceitar que não é escalável, eu quero aumentar meu impacto, eu quero ajudar cada vez mais pessoas, cada vez mais empreendedores. Então eu não vou simplesmente aceitar que não é escalável, eu vou tentar escalar minha empresa. Errei, acertei muitas vezes, e hoje, graças a Deus, eu consigo olhar tudo que eu fiz de errado, tirar da metodologia, trazer o que funciona de fato para vocês e ajudar vocês a escalarem o negócio de vocês. Então, pessoal, mais uma vez, obrigado e compareçam aqui na Masterclass gratuita. E lembrando também, cara, que o Luz Talks é um encontro semanal. Então, na semana que vem, nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, estaremos novamente. E na semana que vem teremos uma edição especial, porque eu vou receber uma pessoa, né, que tem sido muito especial para a Luz, o Dr. Christian Reus. Ele foi aluno da primeira turma do nosso programa Luz Prime+, e ele conseguiu escalar exponencialmente o negócio. Eu diria até que talvez o negócio dele hoje seja maior que o meu. Isso para mim é uma grande satisfação, eu fico muito feliz de ajudar, né, dessa forma. E ele tem uma consultoria, né, ele opera na área da saúde, e ele praticamente transformou hoje, a consultoria dele cresceu tanto que hoje ele é muito mais uma empresa de educação do que de consultoria. E na semana que vem ele vai estar com a gente aqui contando como foi o case dele, né, né, como escalar a consultoria dele e através da metodologia que a gente aplica no Luz Prime+, e nas nossas Masterclasses. Então, pessoal, obrigado. O Marcelo falou que participou da última Masterclass e realmente abre a nossa mente. É isso, Marcelo. Obrigado, cara. Espero que consiga estar na próxima também. Um abraço, pessoal. Uma excelente semana para todos.